A live de hoje vai ser de um tema muito importante e interessante, que é amor próprio. O tema, como eu falei, é amor próprio. Quem se ama compreende que é uma pessoa imperfeita e, portanto, pode errar, mas está sempre disposto a melhorar. Há muita confusão e é bom estabelecer aqui a diferença entre amor próprio e autoestima. A autoestima está ligada ao que nós sentimos, às emoções que nós sentimos ou vivenciamos em um determinado momento. E como tal, e pode ser, e é na sua maioria das vezes, uma coisa volátil. O amor próprio é sólido, duradouro, é o que somos e a forma como nos relacionamos conosco. É um pilar sobre o qual nós edificamos a autoestima. Por que a autoestima é volátil? Porque se eu te fizer uma má live, eu posso ficar não gostando muito, poxa, mandei mal, foi ruim. Se eu fizer uma boa live, que ótimo, fui muito bem. Então ela tem uma variação. O amor próprio é mais sólido, mais duradouro. É a forma como nós nos relacionamos conosco. Um cuidado que é bom ter é não cair numa armadilha que é muito comum. Confundir amor próprio com soberba. Muita gente confunde. Na soberba existe arrogância, egocentrismo, insegurança, medos e vazios. Isso na soberba. A soberba é uma paixão desenfreada por si mesmo. A pessoa soberba adora a si mesmo, idolatra-se, mas também ela ignora que a soberba vai lhe trazer muitos problemas. Contra a soberba se recomenda a humildade, que não é se diminuir, como pensa a maioria das pessoas. Humildade não é isso, não. Se diminuir deliberadamente não é humildade, é hipocrisia. O nome certo é esse. A humildade é o ato de aceitar a realidade e suas condições, sabendo que as suas condições são as melhores possíveis até agora. É a prática de aceitar a realidade. Certas coisas eu faço bem, outras coisas eu não faço tão bem, etc. Isso sim é a prática de aceitar a realidade. Por outro lado, amar a si mesmo desprezando ou ignorando as outras pessoas é uma baita de uma presunção. Amar os outros desprezando a si mesmo é falta de amor próprio. Poetisa Clarice Lispector disse: "Eu tenho meus limites, e o primeiro deles é meu amor próprio." Mandou bem, gostei muito. Amar a si mesmo é fortalecer o respeito próprio, é se dar a oportunidade de ser feliz pelo simples fato de estar vivo. E não precisa ter nenhuma outra razão. Hoje em dia estar vivo já é um privilégio, né? A coisa está ficando pesada. Não é necessário sair gritando aos quatro cantos, anunciar no Fantástico que você valoriza a si mesmo, porque um amor próprio é um estado que vem do seu interior e, portanto, não precisa de propaganda. Saiba que é possível se tornar viciado em infelicidade. Esse vício decorre como vestígio de uma criação muito rígida, ou de traumas, de transtornos mentais, padrão de pensamento pessimista, medo de se relacionar e de ser amado, insatisfação com a vida, culpabilidade, entre outros. Isso daí a pessoa vai se tornando viciada na infelicidade. De alguma maneira, o amor próprio ou a falta dele está relacionado com esses incômodos emocionais que eu acabei de mencionar. Como ter uma boa autoestima, permitir-se abandonar um passado problemático e viver com a vontade de estabelecer relacionamentos duradouros se você não se ama? Fica difícil, gente. Não dá para ter uma boa autoestima, abandonar o passado problemático, querer melhorar se você não se ama. A falta do amor próprio resulta na crença de não merecimento. As pessoas passam a acreditar que não merecem ser plenamente felizes, então elas aderem à autossabotagem e, cuidado, à depressão. Infelizmente, a tendência de muita gente ainda é gostar daquilo que é cômodo, mesmo que não seja saudável. Essas pessoas
se agarra à autocrítica, à falta de esperança e à infelicidade. Por isso é preciso escolher e desenvolver o amor próprio e persistir quando você descobrir um defeito. Claro, ninguém é perfeito, você vai ter. Se não descobrir é porque você está com defeito. Ou falhar de alguma forma, porque todo mundo erra. Por incrível que pareça, muitos odeiam a si mesmos de uma forma bastante intensa. São principalmente aquelas pessoas que se dedicam a apresentar a santificação para o mundo. Sabe, eu fico desconfiado quando a pessoa começa a rotar a santidade, eu já fico de pé atrás. Eu digo, aí tem coisa. Uma coisa é você aceitar o sofrimento inevitável que de vez em quando a vida vai trazer para a gente. Outra, muito diferente, é nos habituarmos de uma maneira masoquista, nós causemos a nós mesmos dores para expiar as culpas ou tentar ser muito dignos para que alguém nos ame. Você começa a ficar meio neurótico. Infelizmente, muitas pessoas se apegam às crenças irracionais e agem sem nenhuma consideração por si mesmas. O amor próprio é o caminho para a realização pessoal, que, por sua vez, leva a uma vida mais leve em todos os sentidos. Esse amor próprio, que também é chamado de auto-amor, atrai relações interpessoais sadias, oportunidades, vitórias profissionais, felicidade quase que diária, entusiasmo inabalável pela vida, novos amores e muito mais. Não se trata de forma alguma de magia ou de conspirações do universo, mas sim de inteligência emocional e também de imposição de limites. A pessoa que se ama sabe o que é benéfico para ela e também sabe como agir para satisfazer suas próprias necessidades. Mas nem por isso ela é uma pessoa egoísta, no sentido aí de que egoísta é alguém que age com ego, que endeusa a si mesma. O homem que ama e respeita a si mesmo, respeita os outros, porque ele sabe, assim como eu sou, os outros também são. Assim como eu mereço respeito, eu sei que os outros também merecem respeito. O saudável amor próprio não é nem condicional, nem vaidoso. Eu falo isso por quê? Porque é comum vendo pessoas que ficam dizendo por aí que são muito boas nas coisas que fazem e buscam reforçar isso sempre para os outros. Não para de jogar isso na cara dos outros. Mas isso, gente, não é amor próprio. Quando alguém faz isso, não significa que essa pessoa se ama. Na verdade, ela está demonstrando apenas sua carência. Está pedindo aprovação e está pedindo amor dos outros. Por isso, cuidado com os próprios elogios a si mesmo. Ouvir dizer que você é bom é muito melhor do que precisar dizer isso aos quatro cantos do mundo. Deixe os outros te elogiarem. A Heloísa diz que está dentro dessas emoções positivas decorrentes do amor próprio. Agora ela esclareceu. Ótimo, Heloísa. Muito bom. Uma nota. Vaidade e orgulho são coisas diferentes, embora essas palavras com frequência sejam usadas como sinônimos. O orgulho se relaciona mais com a opinião que nós temos de nós mesmos, e a vaidade com o que desejaríamos que os outros pensassem de nós. Por exemplo, se eu faço uma boa live, eu me dou os parabéns e silenciosamente eu fico satisfeito pelo meu desempenho. Isso seria meu orgulho. A vaidade é querer que vocês elogiem a minha live. A Malu pergunta o que leva alguém a não querer se amar. Eu já falei, uma educação rígida, espírito muito crítico e uma série de outras coisas que vão levando você, experiências traumáticas, vício e infelicidade, depois eu falarei sobre isso. Isso daí vai pesando muito nas pessoas. E eu falei também que, como decorrência de não se amar, as pessoas são mais propensas a autossabotagem e a depressão. Então, respondendo melhor até a Malu, muitas pessoas que odeiam a si mesmo de forma bastante tensa são principalmente aqueles que pretendem apresentar uma santificação para o mundo, ficar rotando santidade. O amor próprio, na verdade, é o caminho para a realização pessoal. Por quê? Por sua vez,
ele leva uma vida mais leve em todos os sentidos. O auto-amor ou amor próprio são sinônimos, atrai relações interpessoais sadias, oportunidades, vitórias profissionais, etc. Nos amarmos é estar atentos para não permitir que coisas ou pessoas tirem a nossa paz. Nos amarmos é não permitir que coisas ou pessoas tirem a nossa paz, ainda que elas dirijam ofensa para a gente. É também não nos julgarmos e julgarmos aos outros. É sempre ter o cuidado de dizer e fazer tudo aquilo que for possível para ficar bem, ficar em paz. É gostar da sua companhia e não depender de ninguém para se sentir alegre, bem ou feliz. O Rolf está dizendo, ele já sabe que não vai para o céu e que se conforma porque não vai encontrar muitas pessoas que achavam que iriam. Rolf, sem chance de eu e você irmos para o céu. É mais fácil a gente pegar um voo non-stop Rio-Inferno do que irmos para o céu. O céu deve ser agradável pelo clima, mas deve ser horrível pela companhia. Só santinho lá, não deve ser um lugar muito bom, não. Estar com os amigos é um prazer e não uma fuga. Ter um companheiro pelo prazer da companhia é ótimo, mas não pelo medo de ficar só. Outro ponto importante que muitos confundem é: o amor próprio não é condicional. Vou repetir, o amor próprio não é condicional. Isso significa dizer que você não precisa de situações ou condições perfeitas para se amar. Aquelas ilusões que se você fosse mais rico, mais inteligente, mais bonito, mais bem-sucedido, demonstram por si só a falta de amor próprio. É preciso entender que para nós, seres humanos, a perfeição não existe. Perfeito, em latim, quer dizer feito até o fim. Então, eu e você não somos perfeitos, somos perfectíveis, estamos em processo de transformação. É preciso tomar consciência que sempre haverá pessoas mais bem-sucedidas do que você, também mais ricas, mais bonitas e que te superam em vários aspectos. Porém, nada disso deve ser determinante para você se amar. Se você ficar se comparando, será infeliz. Não se deve estabelecer condições para o amor próprio. Eu falei que amor próprio é incondicional. Mas isso não significa que você deva se conformar com seus próprios defeitos. Você pode buscar evoluir e melhorando a si mesmo. Isso é amor próprio também. E o escritor Oscar Wilde disse: amar a si mesmo é o começo de um romance para toda a vida. Vamos esclarecer o que não é o amor próprio. Nos ensinaram que o amor por si mesmo é um mal e fizeram seu ensinamento parecer bem lógico. Dizem que se você amar a si mesmo, você vai se tornar egoísta. Se você amar a si mesmo, você vai se tornar narcisista. Gente, isso não é verdade, isso é papo furado, papo furado. Os missionários e os reformadores e os serviços sociais têm o maior ego do mundo. Claro, eles se acham infalíveis, se acham seres superiores, então eu sou superior a você, um ego enorme. Ame a si mesmo. Esse é o começo. E depois vai amar aqueles que estão próximos a você. E finalmente o mundo todo. O amor tem que começar com esse primeiro passo. Ame a si mesmo. Não se condene. Você tem sido tão condenado e você tem aceitado toda essa condenação. Ame a si mesmo, diz Buda. E isso pode transformar todo mundo. Pelo menos a tua vida vai transformar bastante. Amor próprio não é agir sem calcular as consequências, sendo indiferente a outra pessoa e aquilo que você pode causar a ela. É preciso ter a capacidade de agregar e não de separar. Amor próprio não é fazer alguma coisa de bom e depois cobrar a recompensa, exigir alguma coisa em troca ou ficar sempre jogando na cara que você fez algo de bom para alguém. Caridade não é troca de valores. Amor próprio é a capacidade de ser feliz porque você ajudou outra pessoa e não por receber alguma coisa em troca. Amar a si mesmo também não significa que quando você acertar alguma coisa
o mérito vai ser apenas seu. E quando errar, a culpa vai ser do outro. Eu ganhei, nós empatamos e você perdeu. Esse tipo de mentalidade. Amor próprio não é deixar os sentimentos desorganizados. É cuidar da sua raiva, da sua angústia, da sua alegria, da sua tristeza e não projetar isso nos outros. Quando eu estou frustrado, eu não posso não jogar nos outros alguma coisa que eu tenho que aprender a lidar com ela. Eu estou frustrado, eu tenho que aprender a lidar com a minha frustração e não responsabilizar alguém por algo que eu sinta. Seja positivo ou negativo, esse algo que eu sinta. Da mesma maneira, amor próprio é se valorizar para que você não precise da opinião dos outros para se sentir importante. Você não precisa da opinião de ninguém para se sentir importante. Basta a tua própria opinião. Não é ser alguém seguro que sempre pergunta a opinião dos outros sobre si mesmo. É preciso ser capaz de ser referência para si mesmo. Você tem que gostar de você como você é, e não como as pessoas supostamente projetam quem você precisa ser. Uma pessoa extremamente excepcional, um ideal de perfeição. Esquece isso. Então não fique se cobrando da perfeição. Você é um ser em eterna construção. Tem gente que escolhe não amar a si mesma. Talvez você nunca tenha vivido isso, mas muitas vezes, diante de um momento ou de uma situação negativa que nos marca, nós costumamos de agir de maneira contrária à maneira pela qual nós deveríamos proceder. Mas por que nós fazemos isso? Por que nos aproveitamos do que nos dói e nos faz mal? Simplesmente é uma maneira, entre aspas, masoquista de enfrentar aquilo que nos causou mal. Para um momento você ter o controle que não teve sobre isso. Você tem um controle, foi isso que me causou mal, coitadinha. No caso de você escolher não se amar, talvez seja porque você acaba achando mais simples deixar que os outros pensem por você. Os outros são importantes e você não. E você sabe o que causa isso? Vamos ver uma lista grande de coisas aí. Você tem 1001 desculpas para acreditar que você não deve se amar. Você está cheio de desculpas. Você não merece, você não é importante, você é sempre o problema, etc. Essas e muitas outras desculpas evitam que você ame a si mesmo e impedem até que os outros possam te amar. Isso faz com que você suma cada vez mais num poço profundo cheio de infelicidade. Outra razão, você evita riscos. Em um primeiro momento, podemos pensar que evitar riscos é alguma coisa positiva, mas não é bem assim. Evitar risco de ter relações amorosas, ou ter uma amizade para não ter que passar pela rejeição, pela dor, não vale. É parte de nós nos arriscarmos, porque e se der certo? E se você for feliz? Então, é melhor correr o risco. Pior que pode acontecer, não dá certo. Não deu certo, não é o fim do mundo, vida que segue. Outra razão para não se amar é não avançar. Estagnar-se. Evitar avançar por medo de que tudo mude. Esse é o medo de muitas pessoas. Saia da sua zona de conforto. Você se sente seguro, mas não avança. Nós estamos destinados a encontrar alguma coisa a mais, algo mais, um progresso. E se não há progresso na nossa vida, ela não tem sentido. Será que é possível viver feliz assim? Outra, e é muito comum essa desculpa agora, ser um mártir. Além de não amar a si mesmo, você adora que sintam apenas de você. Em outras palavras, você é tadinha, coitadinha, você quer que sintam dó. E realmente você se sai bem nessa faceta de mártir. Talvez se saia, mas será que vai te fazer feliz? De jeito nenhum. Por trás de toda essa dor que você se esforça em sentir, se esconde uma frustração e um medo muito importante. Em vez de se refugiar nas palavras de pena dos outros, em vez de alimentar isso, mude. Há outras saídas. Você não deve se fechar. Você pode avançar. Outra desculpa, ter pena de si mesmo.
Além de ter escolhido não amar a si mesmo, você ainda sente pena de si mesmo. Isso serve como uma válvula de escape. Mas até quando você pode continuar assim? A mudança, ser diferente, te causa medo. Você deve começar a enfrentar seus medos de outra forma. Tente não se esconder, não procure uma válvula de escape. Dê a volta em frente àquilo que você foge. Agora é o momento de você enfrentar aquilo que você foge. Outra forma de não ser feliz: queixar-se e reclamar. Você se torna alguém que continuamente se queixa de tudo, mas não faz nada a respeito para resolver essas situações que causam esse desagrado e essas queixas? É uma ironia, não é? O que você está esperando para agir? Quem é que te impede de agir? Que desculpas você vai arrumar para não agir? Outra coisa também que atrapalha muito a nossa vida: tentar ser uma boa pessoa. O Einbinder ficou maluco. Você volta no tempo com o objetivo de se tornar aquela criança boazinha que os adultos queriam que você fosse. Gente, a perfeição não existe. Cometemos erros constantemente. Querer ser perfeito, entre aspas, é inútil. Em vez de amadurecer, você se torna mais infantil. É aí que você quer chegar? O garotinho bonzinho, bom menino não faz pipi na cama, esse tipo de pessoa que você quer ser? Outra coisa que as pessoas não se permitem é não viver a própria vida. Quem é que vai viver a sua vida se não for você mesmo? Como sente que não é digno de ser feliz, não é capaz de tomar as rédeas da sua própria vida. Você não sabe como viver sua própria vida, como tomar conta dela. O que você está esperando? Comece a viver agora. Tem muita gente que é figurante na própria vida e não protagonista. É uma pena, mas é muita gente mesmo. A Ana Cláudia diz que já passou por todas essas fases. Achava que os sonhos dela eram egoístas, eram ambiciosos e errados. Vixe, show pra lá, liberdade, mandou bem. A Malu diz, deixa eu ver se eu entendo, ela diz: quem não se conhece tem mais dificuldade de se amar. Não é não se conhece, a pessoa ela é alimentada ou foi alimentada por crenças irracionais. Eu tenho que ser perfeito, eu tenho que ser boazinha, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo. Eu fui mal na infância, eu fui mal no meu passado. Aliás, nós vamos falar extensamente sobre o passado nessa live. Não sei se vai dar tempo para hoje, mas o assunto é extenso de passado. Eu fui mal no meu passado, portanto eu não mereço me amar. Isso é um conceito errado, é uma crença irracional. A Kátia diz que desculpas para não ser feliz não faltam. Isso mesmo. Você sabe por que tanta gente é infeliz? Porque não dá trabalho nenhum. Para ser feliz dá trabalho, tem que pensar, e é difícil pensar. A gente só repete pensamentos que ouviu, na maioria das vezes. Ah, está exagerando? Não estou não. Pensa bem, mais de 90% dos pensamentos que você teve hoje já teve ontem. Você não está pensando criativamente, está repetindo pensamentos a vida toda, e mais, pensamentos que vêm na tua família há gerações. Você não pensa grande coisa. Então, por que as pessoas são viciadas ou acostumadas ou se acomodam na infelicidade? Porque para sair da infelicidade você tem que agir. Ninguém quer agir, todo mundo quer ficar na boa, no conforto, no bem bom. Para ser infeliz não precisa nem fazer força, você basta ficar na cama o dia todo, você vai conseguir ser infeliz. É uma maravilha ser infeliz olhando por esse ponto de vista de trabalho. Mas não sei se é saudável ou gratificante. A Ana Cláudia diz exatamente crenças que pessoas FDP, não vou falar o extenso não, FDP, passam para a gente e por fraqueza aceitamos. Ana Cláudia, as pessoas não são filhos disso que você está falando, não. Elas passam as crenças porque elas acreditam nessas crenças. E essas pessoas não são mais, elas são vítimas de outras vítimas. Tua mãe pode ter passado, teus pais podem ter te passado algumas crenças, mas não por maldade, sim porque eles acreditavam. E teus pais receberam essas crenças dos teus avós. Se você for subindo, vai chegar lá para Adão e Eva. Então as pessoas não fazem isso por maldade, fazem isso por ignorância. Dizia Buda, sofremos porque ignoramos como funciona a realidade. Então,
É por aí. Outra razão, colocar os outros antes de você. Você pensa, por exemplo, que os outros são mais importantes do que você, para que a sua vida seja pertencente às outras pessoas. Se depois de perceber que você não ama a si mesmo, solucione esse problema agora. Não tem a menor vantagem nisso. São somente frustrações, tristezas e uma grande infelicidade. Sua vida é sua. Viva e aproveite ao máximo, porque só há uma. Dizem que há duas vidas. A segunda começa quando você descobre que só tem uma. Então aproveita essa e lembra que eu já falei aquele do Memento Mori, né? Lembra-te que és mortal. Você está separada da morte por uma batida de coração. Então aproveita esse momento. Não fica colocando os outros na prioridade e você lá no fim da fila, não. É uma escolha que você faz. Escolhe bem o que você quer. Cuidado com isso. Se você tem mania de autocrítica, quebrar esse hábito vai te ajudar bastante. Esse hábito é ineficiente. Vai ser um pouco trabalhoso, mas não é impossível. Só é difícil até ficar fácil. As dicas que eu vou dar a seguir vão te ajudar a seguir essa trajetória, cujo único destino é a felicidade. Coloque-se em primeiro lugar. Oh, tá endeusando o egoísmo. Não, deixa de ser boba. As pessoas que se acostumam a fazer somente o que os outros querem, ficam doentes em pouco tempo. A negligência em relação aos seus desejos pessoais pode conduzir à depressão, a um esgotamento mental ou à ansiedade, porque essas pessoas não se permitem desfrutar pequenos prazeres conforme seus próprios termos. Então elas vivem de mal com a vida ou se tornam apáticas. As suas necessidades e os seus desejos devem ser prioridades. Aliás, você se lembra da última vez que você se permitiu descansar ou fazer alguma coisa em benefício próprio? Todas as pessoas precisam ter períodos de relaxamento e de diversão nas suas vidas. Elas proporcionam bem-estar e saúde e fazem a manutenção também da saúde mental. Não se colocar em primeiro lugar significa, aliás, saber se colocar em primeiro lugar significa saber o momento certo de dizer não e prevenir uma sobrecarga de emoções e também de cansaço físico. Ignorar conselhos daqueles que visam te controlar em vez de te ajudar e correr atrás de seus objetivos, independentemente se você possui torcida ou não. Conheça seus limites. Tornar-se a prioridade número 1 da sua vida requer descobrir seus limites para então fazer imposições quando necessário. Você pode ser benevolente e ajudar as outras pessoas, claro, não estou falando para ser um inútil. O problema dessa postura se encontra no excesso de atenção no outro. Qualquer excesso é prejudicial. Quando você passa a se prejudicar em prol das outras pessoas, precisa avaliar seus limites pessoais. Estabeleça limites que te ajudem a escolher ocasiões que são benéficas para você. Quais são aquelas que são ligeiramente desgastantes, mais suportáveis, e quais aquelas que estão fora de cogitação. Em outras palavras, definir limites é o mesmo que ensinar às pessoas como elas devem te tratar. Esse é um dos pilares do amor próprio. Você vai receber o amor, você vai receber o tratamento que você permite. Se você permite ser maltratado, má notícia, vão te maltratar. Cada um tem os limites diferentes dos outros. É devido a essa diferença que, às vezes, nós nos incomodamos com uma situação e outra pessoa que você conhece não, mesmo passando pela mesma experiência. Não se pressione para ser igual a terceiros, pois cada um sabe o que é melhor para si mesmo. Não fica querendo estabelecer teus limites baseado nos limites dos outros. Perdoe seus erros. Todos nós erramos, sem exceção. Ninguém é perfeito. Exigir-se essa tolice, essa bobagem enorme, tem a ver com uma falta de amor próprio. Não se cobre perfeição. Errei, pronto. Acabou.
Vida que segue. E mais, se você errou e aprendeu, você não errou. Você teve uma experiência de aprendizagem. Não há por que se remoer por causa disso. A gente não é tentativa e acerto, é tentativa e erro que nos ensina. A Lídia está dizendo aqui, quando você se ama e respeita a si mesma, a desaprovação de alguém não é mais nada a temer. Isso mesmo. Entendeu? Você não... Se você vive pela opinião dos outros, você também morre pela opinião dos outros. Ignora os outros. Não é ignora no sentido de despreza. Cada um tem sua opinião. A tua vida, do teu jeito. A Cristina diz, moro sozinha, na pandemia fiquei mais só, mas procura com as minhas lives e a de outros, com a religião, aprendeu a cuidar de cada dia melhor, mais da saúde física e mental. Isso para mim é amor próprio. Cuidar de si mesmo é amor próprio, Cristina. Os erros acontecem porque nós não somos criaturas perfeitas, capazes de prever o futuro ou de controlar cada detalhe dos acontecimentos. A aversão mais comum a eles, aos erros, é comum nas pessoas perfeccionistas ou aquelas que têm medo de conflito. Isso causa muito estresse e ansiedade. Nós nos concentramos para nunca sair da linha, e quando isso acontece, o coração dispara, o estômago dá cambalhotas. Logo, o nosso carrasco interno aparece para jogar todos os erros na nossa cara e reforçar nossa crença de não merecimento. E esse ciclo é propício para o surgimento de transtornos mentais. A Cristina diz que está aprendendo também a respeitar os seus próprios limites. Boa, Cristina. De certa forma, nossos erros são benéficos. Eles nos ajudam a modificar comportamentos, a redobrar atenção para áreas que nós deixamos passar desapercebidas. Ou seja, nossos erros, vamos chamar de erro, na verdade, experiência de aprendizagem, mas vamos lá, fazer de conta que é a mesma coisa. Os nossos erros, eles impulsionam o nosso crescimento pessoal. Perdoe as suas falhas, suas palavras expressas com agressividades e atitudes inadequadas. Dessa forma, você consegue manter sua atenção no presente. Perdoe isso, mas não abuse disso. Você escorregou, tudo bem, mas não vai ficar tropeçando de propósito. Pedir perdão para alguém ao errar também não é o fim do mundo. A resistência para assumir responsabilidade pelos erros é culpa do orgulho. Esse sentimento nos impede de reatar relacionamentos e desempenhar melhor durante a segunda chance que nos é dada. Portanto, ignore aquela voz na sua cabeça que afirma que não vale a pena pedir perdão. Encontre um propósito. O que é isso? O que faz o teu coração palpitar? Um propósito de vida tem a capacidade de nos deixarmos sempre alegres, além de nos motivar a sair da cama todos os dias. Abraçar um propósito também é conhecido como sonho ou aspiração, e correr atrás das etapas para que ele se torne realidade é um sinal de amor próprio. Você está perseguindo, está indo na direção daquilo que dá sentido à tua vida. Afinal de contas, nesse caso, você se permite fazer alguma coisa que sempre quis fazer e que injeta motivação e alegria nas suas veias. Se você não tem ideia do que poderia ser seu propósito, não se preocupe. A falta de conhecimento é uma oportunidade para você experimentar vários pequenos propósitos até encontrar o seu. Bom, não é isso que eu gosto, aí você tenta outra coisa, não é isso, até achar seu caminho. Aceite que você é único. Isso é importantíssimo, gente. Abafe a necessidade de se comparar. A sua história é única e em nada deve se assemelhar dos outros. Você pode chegar a caminhos sem saídas e precisar recomeçar mais de uma vez, mas isso não te torna um fracassado. Cada um tem uma história pessoal e uma bagagem própria de experiências de vida. A Lúcia Garganta diz: uma pessoa da minha família poderia ouvir essa live para poder aprender a pedir perdão, mas tem um coração duro. Lúcia, você não controla o comportamento da outra pessoa e você não está aqui para evangelizar, para
iluminar a pessoa. Isso é uma tarefa dela. Deixa quieto. Deixa quieto. Ela faz o que ela quer, do jeito que ela quer. Você não precisa aturar. Mas não tenta modificar, que não vai funcionar bem. Aceite, então, que você é especial do jeito que você é. Não se cobre ter uma história semelhante ao de uma personalidade de sucesso ou alguém digno da sua admiração. Caminhe com seus próprios pés, fazendo uso das suas competências e das suas qualidades. Mostre-se como você é. Se você gosta de dançar no meio da pista, vai lá e dança. Gosta de passear por aí com o cabelo verde, pinta de verde, vai à luta, vai. Você está cansado de esconder a sua condição sexual? Não esconda, saia do armário. Você custa se relacionar com os outros? Aproveite então as atividades individuais. Mas não se reprima, não está fazendo mal a ninguém, continue no teu caminho. Não importa se os outros olharem para você de um jeito esquisito, ou ficarem te criticando, ou mesmo rirem de você, porque você está com o cabelo verde, qual o problema? Se você estiver fazendo alguma coisa, não deve deixar, e que gosta, não deve deixar de fazer. Para quê? Para agradar quem? Isso se aplica tanto à sua aparência externa quanto às suas emoções e opiniões. Se você for 100% autêntico, você vai obter melhores resultados do que você estiver escondendo atrás de uma máscara ou de um personagem. Gente, essa live acaba muito rápido. Vamos parar por aqui na matéria e na próxima live, sexta-feira, vamos continuar com esse tema que ele é muito extenso e importante. O Rony me lembra muito bem. Obrigado, filho. Esse negócio de psicólogo Goimbinda, eu sou só um terço do psicólogo Goimbinda, só a parte audível e visível. Os outros 2/3 estão aí presentes. É o Márcio e o Rony, meus filhos que seguram a onda. Aula de degustação, quinta-feira, o novo horário, de 5h30 às 7 da noite, a partir de depois de amanhã, 5h30 às 7 da noite. A primeira aula é grátis. Assista a aula e se gostarem, você se inscreva no curso, não precisa pagar a primeira aula. Se gostar, aí você paga a mensalidade. A mensalidade é no valor de R$160. Ele vai colocar o telefone aí na tela, 21, que é Rio de Janeiro, já colocou. 991 16 1999, é o WhatsApp para o curso. Dá o seu nome e diz: quero participar da aula de degustação. Aí você vai receber na quinta-feira de manhã um link para assistir a aula no Zoom, 5h30 às 7. E a aula é diferente dessa, porque aqui vocês escrevem, nas outras vocês podem aparecer ou não, a critério de vocês, e podem falar ao vivo, como eu estou falando. Ana Cláudia está dizendo: a maior lição que eu tenho aprendido é de olhar com carinho para as pessoas que pensam diferente de mim. Isso tem me dado muita paz. Concordo com isso, Ana Cláudia. É só um ponto de vista diferente. Você não é dona da verdade, ninguém é dono da verdade. Eu quero que vocês se cuidem muito bem. O coronavírus está mais forte, mais atuante do que nunca. Os hospitais do Brasil, praticamente todos, estão entrando em colapso. Não é hora de facilitar. Queria agradecer a presença, a participação, as perguntas de vocês e desejando que vocês fiquem todos na paz. Um beijo, muito carinho, até a próxima quinta-feira na aula, sexta-feira na live. Vai ser a segunda parte de amor próprio.